quase 40 dias de greve dos professores estaduais do Rio Grande do Sul. O Rede Cabeças, que começa a partir de agora, retoma a discussão sobre a situação da educação no Estado. Vamos falar sobre as reivindicações de estudantes e professores e o polêmico projeto de lei PL 44/16. Fique conosco. Para esse debate, a gente recebe vários convidados. Aqui ao meu lado, Paulo Almaro, que é professor de História da Rede Estadual de Educação de Caxias do Sul e integrante do comando de greve do CEPER, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Recebo também o Leonardo Segura, que é professor de Economia da Universidade de Caxias do Sul. A professora Eliane Cardoso, que é coordenadora do curso de História da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora pedagógica da Escola Estadual de Ensino Médio Apolinário Alves dos Santos, professora Apolinário Alves dos Santos, que é a primeira escola a ser ocupada em Caxias do Sul no dia 18 de maio e foi desocupada no dia 16, e representando a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a Cíntia Rafaela Hansen Reisdoerfer, que é do setor jurídico da 4ª CRES. Seja muito bem-vindo. Para começar essa conversa, a gente separou um material que nessa sexta-feira, do dia 17 de junho, os professores desocuparam o Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, em Porto Alegre. E a gente acompanhou essa fala tanto da presidente do CEPERS, a Elenir Schirer, e a resposta do secretário de Educação do Rio Grande do Sul, o Luiz Antônio Alcoba. Esse material é do correiodopovo.com. Olha só. Com este espírito de que o governo garanta realmente avanços. Primeiro, para nossa retirada daqui, o que não quer dizer que é o final de uma greve. A nossa categoria continua em greve porque o governo não pode continuar pagando o nosso salário de forma parcelada. O governo não pode continuar ignorando a nossa defasagem salarial, que é de 69,44%. E nós queremos também, nessa negociação responsável e respeitosa que o governador ontem disse que se inicia agora, nós queremos que esses pontos todos sejam tratados. Hoje estamos saindo do CAF, às 9h30. A negociação se estabelecerá para que possamos ter uma proposta, possamos então sair da greve. Por enquanto, é só desocupação. Estamos sendo bem realistas, né, trazendo uma pauta que nós nos comprometemos e que nós podemos efetivamente atender, e tratamos dos pontos ali da pauta não financeira. Já temos dito que a questão financeira nós não temos condições no momento de atender, nós não temos equacionado a dívida do Estado, não está equacionada, a situação financeira do Estado é difícil, a arrecadação de impostos, a atividade econômica não está aquecida, a arrecadação de impostos não tem subido e nós não tínhamos como nos comprometer com a questão financeira. Então apresentamos propostas concretas no que diz respeito aos outros pontos da pauta. Tá aí. Paulo, a ocupação de fato ocorreu, mas a greve continua. Exato, nós tivemos na última semana então essa ocupação do Centro Administrativo lá em Porto Alegre, que foi uma ocupação realizada pelo Comando Estadual de Greve e uma série de militantes ali, de grevistas, né, que não fazem parte do comando, mas que estão em greve, enfim, e que efetuaram essa ocupação. Ela durou até sexta-feira, né, foi de segunda a sexta, e sexta-feira houve então este acordo entre o governo e o nosso comando de greve, no sentido de desocupar o centro administrativo, com a promessa de uma negociação, porque não vinha ocorrendo, é preciso que a gente coloque isso, né? Nós já estávamos aí com 30 dias de greve e o governo não havia apresentado absolutamente nenhuma proposta para nós, né? Então, essa ocupação ela foi realizada para forçar o governo a negociar, né? Porque até então, repito, não havia nenhuma contraproposta do governo em relação à nossa pauta de reivindicações, né? Quais são as pautas de reivindicação? Ela é extensa, né? As principais. Nós temos ali o nosso piso, né? Que está 70% defasado, né? Vamos fechar 2 anos com o salário congelado, o que defasou ainda mais o nosso piso. Nós temos o PL 44, que para nós é central também, né? Do qual nós não abrimos mão. Nós temos
a discussão da reforma da Previdência do Estado, que nós não queremos que aconteça, pelo menos não nesses termos que o governo tem apresentado, né, de retirar a paridade dos inativos e dos ativos, né, o que transforma a nossa Previdência Estadual no INSS, né, um modelo parecido com o INSS, que vai defasar o salário dos aposentados em muito pouco tempo. Então nós temos uma série de pautas aí, né, a serem colocadas. O difícil acesso, que também o governo tinha entrado com uma portaria para retirar o difícil acesso, e que na verdade foi até então a única proposta apresentada até agora pelo governo estadual, né, ou seja, de retirar essa portaria, de manter o difícil acesso. Então foi na verdade a única proposta que o governo apresentou para nós, até então, né. Após a desocupação, o governo entrou com essa proposta dizendo que retirava a portaria, né? Ou seja, mantinha o difícil acesso para aqueles funcionários, servidores, enfim, que têm esse difícil acesso. E por enquanto é isso. Então a nossa pauta segue na reivindicação, né? Segue em negociação com o governo e a greve não acabou. O que acabou foi a ocupação, mas a greve continua. O projeto de lei PL 44/16, inclusive, foi anunciado essa semana que ele ia ser jogado, então, para o ano que vem, só que uma das grandes lutas do sindicato é justamente para que essa pauta seja derrubada de fato. Só um parênteses, o PL 44, na verdade, foi retirado da pauta, mas foi uma conquista dos estudantes. Foi uma conquista dos estudantes na negociação ali com o governo do estado de retirar este ano ele da pauta. Nós queremos que ele seja extinto, né? Mas os estudantes nas ocupações já conquistaram, né? E por isso até a gente saúda aí os estudantes por essa conquista, né? Que foi uma conquista do movimento unificado, mas tratou-se na negociação com os estudantes. Ótimo. Professor, o projeto de lei 44/16 se questiona e fala muito que se privatizaria o ensino público no Estado. Qual é o impacto disso? Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa pauta de discussão é muito importante a gente ter, né? Nesse momento histórico que a gente vive no Brasil. Mas, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que trazer na questão não é uma mera questão técnica, é uma questão política. A gente vê secretários de Estado, de governos, sempre falando sobre o problema fiscal dos estados. Os estados e municípios não têm dinheiro. Isso é um fato. Mas isso é um fato na qual não se está buscando investigar a origem desse fato, né? Isso é uma herança maldita da ditadura de 64, que a gente precisaria fazer um outro programa para discutir esse ponto, né? Então, se a gente quer discutir o problema fiscal do Estado, a falta de dinheiro para educação e tudo mais, não é uma mera questão técnica, é uma questão política. Não é simplesmente entregando ao setor privado ou proporcionando parcerias público-privadas que a gente vai resolver uma questão que é política, acima de tudo. Não é uma mera questão técnica, né? E os problemas dessa questão política se dá em virtude dessas organizações que o PL 44 diz que privadas ou comunitárias podem ser qualificadas como aptas ao exercício da educação. Educação é um bem público. Se é um bem público, não pode ser tratado como um fim privado, né? Esse é o primeiro ponto que a partir daqui a gente tem que começar a conversa. Não é uma questão técnica, é uma questão política acima de tudo. E o outro projeto que também... Tem um outro projeto que também pauta não só do CEPERS, mas também dos estudantes, né? E que, aliás, é um movimento fantástico esses estudantes, né? Estudantes de ensino médio, ensino fundamental, se levantaram para falar: eu quero estudar numa escola decente, eu quero ter uma educação de verdade, né? Isso é fantástico e todos eles são consensuais em dizer, tanto o PL 44, da privatização, né, do ensino público, é condenável, como também o PL 90, de autoria do deputado Van Hatten, né, que institui a tal escola sem partido. Escola sem partido, como assim? Como se a realidade fosse em si apartidária. A realidade não é apartidária. A realidade é por si só partidária, né? Então esse é um outro ponto que precisa ser debatido. São questões que estão tramitando dentro da Assembleia Legislativa e que parecem como meras questões técnicas, e não são técnicas, são políticas. A tua fala fazer a gente... Eu vou aproveitar e puxar um trecho do discurso do governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, que durante a posse de 3 novos secretários, no dia 6 de junho, ele fez uma fala que gerou polêmica e fala
que vai ao encontro do que você está falando, que diz o seguinte, abre aspas, espero que as famílias e as instituições do Estado nos ajudem a mediar o diálogo com os estudantes, com os alunos que estão ocupando as escolas, mas preciso lamentar que grupos políticos e sindicais estejam usando menores para a sua estratégia de combate. Todos sabem que a comunidade escolar quer a volta às aulas e o governo está ao lado da comunidade. Nós reconhecemos as dificuldades, não podemos deixar que todo o sistema educacional seja vítima da disputa política. Eu gostaria da opinião de vocês, professora Eliane e professora Cíntia, que não falou ainda também. Sim, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui e justamente falar sobre essa pauta que a mim toca especialmente por conta do envolvimento da Escola Apolinário, que foi a primeira na cidade, né, a ter esse movimento dos estudantes, que eu preciso dizer que a mim surpreendeu pela coragem que demonstraram, né, e acho também pelo grau de autonomia que eles demonstraram, mas surpreendeu do ponto de vista muito positivo, né? Na verdade, porque a gente já vem num processo de desenvolver nos estudantes a autonomia e a criticidade, que é justamente o que estabelece a nossa LDB, inclusive todas as diretrizes, né, o Conselho Estadual da Educação e todas as nossas formações continuadas dos últimos anos vão nessa linha, né, e continuam indo, inclusive com a formação na própria 4ª Coordenadoria. E aí você vê isso acontecer na prática. De fato, os nossos estudantes, então, eles vivenciaram, eles tiveram a oportunidade de vivenciar aquilo que vínhamos discutindo do ponto de vista teórico, né? E me parece que nós, enquanto professores, ainda estávamos muito mais teóricos do que eles, né? E eles conseguiram desenvolver isso de uma forma muito interessante. E a ocupação se deu de uma forma organizada. Eu tive a oportunidade, inclusive, de passar alguns dias com eles, de dormir uma noite com eles na escola e de perceber isso, de que eles estavam muito cientes de que a educação que nós temos é uma educação em que temos feito muitos esforços, né? É reconhecido isso, eles reconhecem os esforços, inclusive, das diferentes instituições da comunidade, mas que, na palavra deles mesmo, vimos fazendo milagres, né? E até quando isso vai ser empurrado dessa maneira, né? Até quando a gente vai aceitar que esse tipo de coisa aconteça, sendo que todos pagamos os nossos impostos, né? Que devem ser justamente colocados nessa questão como a responsabilidade do Estado, né? Então, é de fato um movimento muito surpreendente, encorajador, inclusive para qualquer um de nós, né? Ótimo. Gente, eu preciso fazer um intervalo bem breve, daqui a pouco a gente retoma para pegar a opinião de vocês sobre a fala do governador e também escutar a Cíntia. A gente faz um breve intervalo e volta em seguida. Abordar os mais diversos assuntos que integram a academia e divulgar a produção científica e teórica produzida pela Universidade de Caxias do Sul. Esses são os objetivos do Teorema. Teorema, todas as quartas às 8h30 da noite, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade, emissora parceira do Canal Futura. Hoje com o tema A Educação no Rio Grande do Sul. A gente recebe vários convidados para discutir tanto sobre a greve dos professores do Estado e também as ocupações e desocupações das escolas no Estado também. Cíntia, no primeiro bloco a gente falou da fala do governador do Estado do Rio Grande do Sul, que no dia 6 ele pronunciou e falou sobre a questão de, quem sabe, partidos e entidades estarem comandando junto com os alunos essa questão das ocupações. O que você pensa a respeito disso? Toda a coordenadoria esteve sempre próxima das escolas, apoiando, conversando, dialogando, que era o nosso principal objetivo, né? Grupos de alunos que puderam se manifestar, a coordenadora recebeu na própria coordenadoria, equipes da coordenadoria que estiveram presentes nas escolas para dialogar e achar uma alternativa justamente para desocupar a escola e voltar a ter as tão sonhadas aulas de qualidade, que era o que eles tanto buscavam e buscam ainda com
direito total, né? Então, a coordenadoria vê isso de uma forma muito salutar. O movimento foi muito justo, muito válido da parte deles, né? E eu acho que a escola tem que achar uma alternativa, um meio de se aproximar cada vez mais do seu grupo de alunos, da sua comunidade escolar, para conseguir resolver as suas demandas atuais, né? Uhum. Paulo, sobre a fala do governador. É uma fala típica deste nosso atual governador, ele que se elege com o lema, né, meu partido é Rio Grande, né? Então, já para tentar escamotear essa discussão que o professor bem colocou ali, né, que é uma discussão política, não no sentido somente do político partidário, mas do político no sentido de projeto político e econômico e social para o Brasil, né? Então, é típico dele, né? Mas o Sartori, ele tem um projeto, né, e ele tem demonstrado isso, né, este atual governo tem um projeto político econômico para o Estado que está alinhado, inclusive, com o atual projeto nacional do Michel Temer. É por isso que nós até, inclusive, o sindicato fez essa pequena cartilhazinha que eu entreguei para vocês, né, demonstrando, então, né, qual é este projeto político, que é um projeto de enfraquecimento do Estado, enfraquecimento do setor público, né, em prol, então, de um projeto de privatização do Estado nacional e do Estado aqui do Rio Grande do Sul em si, né? E este projeto de privatização, ele pode ser visto lá quando você vê aquele documento do Temer lá, Ponte para o Futuro, né? Então, qual é a visão dele? E também o Sartori já vem colocando aqui, né? Por exemplo, o PL 44, né? Que é uma nova forma de privatizar as escolas do Rio Grande do Sul, né? Entregando elas para a iniciativa privada e repassando esse dinheiro para a iniciativa privada. Ou seja, você não vende a escola, né, propriamente dito, mas você entrega a escola para uma... Depois acho que o professor vai falar, né? Então, isso de sem partido... E eu quero só finalizar dizendo o seguinte, os estudantes, eles têm as direções deles, inclusive o comando estadual, semana passada negociou a saída das ocupações, né, independente do nosso comando estadual de greve, né? É óbvio que o movimento estudantil e o movimento sindical dialogam, é óbvio que eles têm uma pauta em comum, porque são movimentos sociais da educação que vão ter uma pauta em comum, né? Então, é perigoso você tentar criminalizar essa relação dos movimentos sociais, que eu acho que é a tentativa que o Sartori, que o governo do Estado tem tido, assim, tentar deslegitimar este movimento social como se a gente não pudesse conversar com os estudantes não pudessem conversar com quem está em greve, né? Uhum. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar, na linha da fala do professor, é porque assim, eu separei aqui pelo menos 4 pontos do PL 44, nos quais a gente evidencia de maneira mais clara o que significa essa privatização, né? Porque não adianta a gente só falar de privatização, viu? Preciso ver especificamente no projeto, que está disponível lá no site da Assembleia Legislativa, né? O primeiro ponto já é logo no começo do texto. Né? Composição dos conselhos de administração dessas entidades abre margem a um predomínio de posições políticas específicas, né? Quando você está insinuando que vai ter um aspecto privado numa atividade de educação, né, evidentemente isso não é democrático, né? É privado, entendeu? Tem um conselho privado, né? E dentro desse conselho privado ele vai fornecer ele vai promover, pensar e elaborar juntamente com especialistas, nos quais é um outro ponto no qual não deixa muito claro, né? Simplesmente diz que serão técnicos qualificados e capacitados. O que é ser qualificado e capacitado? Isso é um problema sério, está no artigo 10, inciso 2 do projeto de lei. O que é ser capacitado e qualificado? Isso é uma decisão meramente arbitrária, não é arbitrário, é político. E as metas, então, seriam, né, definidas por esses conselhos, né? Exatamente. Não é mais não é uma meta discutida pela comunidade ou com base nos parâmetros curriculares ou com base numa diretriz de educação, não. É uma meta definida por este conselho de uma entidade privada, né? E não só meta financeira, né? Meta pedagógica. Pedagógica, inclusive. É tipo assim, vamos no galinheiro, vamos decidir qual que é o melhor futuro das galinhas, vamos chamar os lobos também para votarem. Aí esses lobos podem compor até 50% desse conselho, né? É óbvio que eles vão votar para assassinar as galinhas, né? Eles querem comer as galinhas. É óbvio, né? É mais ou menos isso que está abrindo margem com esse projeto de lei 44.
Tá aí. Professora Eliane, se questiona muito sobre a greve, que, enfim, há toda uma paralisação de pais, dos alunos, os pais que às vezes não têm aonde deixar os seus filhos e tal. Mas existe outra forma de conseguir direitos não sendo por greve? Pois é, a história tem demonstrado que não. Infelizmente, né, a gente poderia, de fato, conseguir mesas de diálogo e negociação desde o princípio, né? Isso seria aí o mais interessante e o mais sensato. Mas o que se percebe? Que diante de tantas perdas e de tantos ataques, é só quando algo, de fato, incomoda, é que a sociedade como um todo se vira para olhar. É isso que tem acontecido. É uma pena que a gente tenha que chegar, né, a isso. Mas eu costumo dizer, por exemplo, né, se nós temos um problema de mobilidade, o setor de transporte, por exemplo, paralisa, isso tem um impacto muito imediato e normalmente não chega a durar uma semana, uma paralisação desse tipo, né? Já no caso da educação, a gente vê, nós temos mais de 30 dias, quase 40 dias de greve, né? E eu diria que foi necessário dessa vez, inclusive, movimentos como esse de ocupação, para que a gente tivesse, de fato, o olhar da sociedade sobre nós, né? Porque é quando as pessoas se sentem incomodadas, é que elas param para pensar sobre isso. Isso que nós estamos discutindo aqui toca a todos nós, enquanto sociedade, e a sociedade precisa debater essas questões, como o projeto de lei 44 e o 190. De fato, e é meio que essa estratégia, tanto dos estudantes, né, quanto dos professores de ocupação, como do centro administrativo, é por isso. Tanto é que o próprio governo não tinha aberto mesa de negociação até a ocupação do centro administrativo. Quer dizer, por que isso teve que acontecer? E é preciso que a sociedade perceba que é uma pressão que tem que ser feita sobre aqueles que nos governam, evidentemente, né? E eu acho muito triste quando o governo coloca essas questões a serem resolvidas pela comunidade localmente, como se fosse um problema apenas local de cada escola, com a sua comunidade escolar. Pelo contrário, né, nós estamos tratando aqui de projetos de leis que são estaduais, né? Então, precisa ser respondido por ele. Ok. Inclusive, eu vou convidar vocês a assistir um material que a TVE, que é uma parceira da UX TV, mandou um material, eles foram acompanhar a situação das escolas em Porto Alegre, inclusive da primeira escola que foi ocupada no estado, e a gente assiste agora. Nós estamos em frente à Escola Coronel Emílio Massot, que foi a primeira do estado a ser ocupado há quase 40 dias. Os estudantes acabaram de sair de uma assembleia e decidiram pela desocupação da escola. Na semana que passou, o movimento de estudantes de escolas ocupadas se dividiu. Aqueles que acamparam na Assembleia Legislativa acabaram fechando um acordo com o governo do estado, onde o governo assumia o compromisso do repasse de 40 milhões de reais em verbas para a reestruturação e obras nas escolas. E também o adiamento do projeto que permite a parceria com organizações da sociedade civil para a administração das escolas, o que os estudantes chamam de privatização do ensino. Só que os estudantes de 15 escolas independentes não se sentiram contemplados. Eles decidiram invadir a Secretaria da Fazenda do Estado e a Brigada Militar usou de força para retirá-los do local. Depois disso, uma nova reunião de negociação agora com as escolas independentes, onde eles reforçaram a pauta de reivindicações. Agora depende de cada escola e de suas assembleias a desocupação. Simone Feltes, de Porto Alegre. Tá aí as informações de Porto Alegre. Cíntia, se a gente puxar para a nossa realidade, a gente teve então o Colégio Aristides, que foi desocupado hoje pela manhã. A gente já teve o Apolinário na semana passada, o Emílio Meyer já tinha sido desocupado. A gente tem então, por enquanto, só o Cristóvão, que é ocupação parcial e que provavelmente eles também vão desocupar na próxima semana. Como é que está acontecendo esse diálogo entre as escolas? De fato, as pautas elas estão sendo realizadas? Os grupos foram recebidos, né, na coordenadoria, a coordenadora Janice, a professora Ivanete, a professora Cristina, que estiveram mais à frente com os grupos, os líderes das suas escolas, né, em conversas para justamente achar uma forma de apresentar as suas propostas. Até na semana posterior, não anterior, há 2 semanas atrás, que a coordenadora precisava entregar em Porto Alegre, né? Nenhuma das escolas tinha entregue
pessoalmente a sua lista de demandas, então o que fizeram na semana passada, e foram até a coordenadoria para apresentar justamente as suas principais reivindicações, né? Na quinta-feira, então, a escola Apolinário veio na quarta-feira entregar suas reivindicações e na quinta-feira retomar as suas atividades, né? Tem um prazo para entregar aquilo que eles estavam reivindicando? Prazo específico não, mas quanto antes eles puderem apresentar isso e achar uma forma de negociarem essas demandas que estão perturbando a escola para conseguir sanar o quanto antes, né? Sim. E o Estado solucionar as demandas? Exatamente, justamente para ter tempo hábil da coordenadoria junto com a SEDUC achar as alternativas, né? É um pouco difícil negociar com um cacetete na mão, né? Quando a pessoa na sua frente tem um cacetete na mão, é um pouco difícil negociar desse jeito, né? E foi assim que os estudantes foram recebidos lá em Porto Alegre recentemente. É assim que boa parte dos movimentos sociais historicamente tem sido recebido no Brasil, né? Então, mas, é um pouco difícil. aqui em Caxias do Sul, posso lhe afirmar que não aconteceu assim, né? Mas a história do Brasil não se resume a Caxias do Sul. Okay, mas assim como a história do Rio Grande do Sul não se resume a um ou outro evento de Caxias do Sul. Mas aqui foram tranquilas, todas as conversas foram muito bem recebidos pela coordenadoria, né? E esse é o nosso principal objetivo. E a gente tem colocado isso para as direções das escolas, que é através do diálogo que a gente pode resolver isso. Não é no enfrentamento, né, que a gente vai resolver. Com relação a isso, eu gostaria de fazer uma parte também, né, na direção do que o professor colocava. De fato, nós não tivemos em Caxias do Sul, né, esse enfrentamento direto com o policiamento, mas nós tivemos atos bastante violentos, inclusive dos pais. Eu mesma enfrentei isso na Escola Apolinário, né, pessoalmente, e aí eu não vi, né, o papel da segurança pública indo no sentido de nos proteger também. Então, isso é uma coisa que também nos gera um determinado incômodo. Quer dizer, você tem segurança pública para ir liberar lá, né, o centro administrativo, para forçar os estudantes e tirá-los até com certa truculência, encaminhá-los para o presídio central, inclusive, enquanto já não há segurança pública, de repente, para nós enquanto cidadãos, né? Ok. Gente, infelizmente já encerrou o programa, a gente tem que terminar. A gente se encontra num próximo... A gente, infelizmente, tem que terminar. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças. O importante é que, de fato, analisar essas ocupações não numa forma criminalizar essas ocupações, né? Mas sim entender a fundo o porquê esses estudantes ocuparam as escolas e por que os professores estão em greve. A gente se encontra no próximo Rede Cabeças. Obrigada a todos.